Fala, meus bitloucos de uma figa, eu sou Felipe Escudeiro, analista de Bitcoin e criptomoedas aqui do canal Bitnado. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é o elefante da sala do mercado cripto, né? Receita Federal já tem informações de criptomoedas no exterior, entenda como, matéria do Livecoins, né, publicada aí nos últimos dias, sobre a Receita Federal supostamente estar rastreando o que usuários fazem no mercado cripto, né? Usuários brasileiros, claro, fazem no mercado cripto. E antes da gente falar sobre regulamentação, antes da gente falar sobre declaração de criptomoedas e tudo mais, eu gostaria de fazer uma reflexão, tá? Eu não quero que você entenda como uma forma de incentivo à sonegação, muito menos um incentivo à declaração, tá? Eu acho que a lei tá aí, ela tem que ser cumprida, e eu, como influenciador, não posso falar nada que seja o contrário, para não complicar, né, a vida da gente. Mas a gente precisa fazer uma reflexão. Que reflexão é essa? Veja, qual é a garantia que o Estado vai me dar? Tá? Eu quero fazer reflexão, eu quero trazer, abrir a discussão sobre, inclusive, quem sabe trazer o pessoal da Receita para falar sobre isso, o pessoal do governo para falar sobre isso. Que é o seguinte, quem garante para mim hoje que o Estado brasileiro vai conseguir ter a informação resguardada do investidor? Ou seja, se eu hoje for lá e declarar que eu tenho 3 bitcoins, por exemplo, qual é a garantia que esse dado não será vazado e não está na mão de um criminoso? A gente já viu, né? Todo mundo sabe, você vai na 25 de março, você pega um CD com a informação fiscal de todo mundo, você consegue pegar o imposto de renda atualizado das pessoas. Quem garante para mim que eu declarando o meu Bitcoin nesse momento, a Receita Federal vai conseguir segurar essa informação para ela mesma, ou seja, ela vai conseguir guardar essa informação? Porque a gente já vê alguns pequenos casos no Brasil, mas acontecem, e a gente já viu alguns casos na Europa, Estados Unidos, Ásia, de casos de sequestro por conta de Bitcoin. Porque uma coisa é eu declarar que eu tenho ações, o cara não vai conseguir roubar minhas ações, pode roubar outras coisas, né? Se eu tiver dinheiro declarado no banco, ele fica mais difícil. Agora, Bitcoin, cara, o cara botou arma na sua cabeça, você vai entregar, não tem jeito, você vai dar sua hardware wallet, você vai dar sua protege DOT, não tem muito o que fazer, cara, né? E aí não tem muito o que fazer, passou a custódia tá passada. Então, antes da gente falar sobre declaração de imposto de renda com Bitcoins, cara, a gente tem que chamar a Receita Federal, a gente tem que chamar a Polícia Federal, a gente tem que chamar os órgãos reguladores e conversar sobre isso, né? Porque é tudo pelo imposto? É só para fazer a galera pagar imposto? Porque qual que é o resguardo que essa galera vai ter? O que o investidor vai ter de segurança quando declarar a sua informação? E aí a gente fica numa sinuca de bico, né? Porque é o seguinte, se eu declarar o Bitcoin, veja, eu estou no campo da reflexão, tá? Repito, se eu declarar meu Bitcoin, tá? Se eu declarar meu Bitcoin, e isso tiver num CD na 25 de março, pô, o bandido vai vir atrás de mim. Agora, se eu não declaro, eu tiro esse bandido atrás de mim. Mas aí a Receita vem no meu cangote. Então, olha a sinuca de bico que tá o investidor brasileiro no mercado cripto. Né? Eu vejo muita gente falando, não, vai lá, é só declarar. Cara, não é assim. Tem uma questão de segurança muito forte. A gente vive no Brasil. O Brasil é um país complicado, violentíssimo. Né? Então, primeira coisa, vamos trazer a reflexão, vamos trazer esses órgãos, vamos dar espaço para esses órgãos falar, vamos a gente também ser voz para que esses órgãos entendam a necessidade, porque é diferente de eu informar uma ação, eu posso informar lá 1 bilhão numa ação da Petrobras, o cara não consegue tirar, cara, e se conseguir, eu consigo depois entrar lá na CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, junto com a B3, junto com a minha corretora, e eu recupero essa ação. Agora, o Bitcoin não existe, cara. Bitcoin roubou, tá roubado, botou uma arma na sua cabeça, levou, você entrega e acabou, não tem muito o que fazer, né? Então, vamos partir no campo da reflexão, primeira coisa. Segunda coisa, eu quero entender como é que a Receita já tem essas informações de cripto no exterior, né? Porque a gente sabe que é o seguinte, existem 2 tipos de corretoras, as corretoras nacionais, né, em termos fiscais, né? As corretoras nacionais, as corretoras internacionais. As corretoras nacionais, desde 2019, tem uma instrução normativa que segue como força de lei, chamada 1888, e nela, a partir de 1º de agosto de 2019, toda e qualquer informação que um usuário brasileiro fizer numa corretora brasileira terá que ser sumariamente reportada ao fisco, né? Então, entrei lá, mandei o Pix, comprei um Bitcoin, por exemplo, numa corretora brasileira, não vou falar qual, né? Mas fica aí, mandei numa corretora brasileira, eu serei reportado até o final do mês subsequente. Ponto.
Corretoras internacionais, a gente não tem essa obrigatoriedade. Por quê? Porque a instrução normativa ela diz o seguinte, olha, as empresas brasileiras, CNPJs brasileiros, sócios brasileiros, que ofertam para brasileiros, elas estão enquadradas nessa resolução para você declarar ou não. A corretora, não é o usuário. No caso de corretoras internacionais, não tem como você pegar uma corretora da Ásia, uma corretora dos Estados Unidos, uma corretora da China, sei lá, e fazer com que ela se adeque ao mercado brasileiro, a parafernália fiscal toda brasileira. Então, nesses casos, quando você opera uma corretora internacional, segundo a instrução normativa 1888 de 1º de agosto de 2019, ela diz o seguinte, o usuário tem que se autodeclarar. Então, se você usa uma corretora brasileira com CNPJ no Brasil, a corretora vai fazer essa declaração, você não precisa fazer nada, né? Se você usa uma corretora internacional, uma Binance, uma OKX, uma Bitfinex, uma Poloniex, uma BingX, uma Quantifury, não me importa, uma Coinbase, você tem que ir lá no final do mês e dizer, ó, eu comprei tanto, vendi tanto, pedir um contador para fazer isso para você, caso você queira ficar direitinho, né? E a gente sabe que existe um lobby das corretoras brasileiras, da Associação Brasileira de Criptoeconomia, para que essa regulamentação saia no Brasil, e me parece que agora ela vai sair, né? Para que ela saia no Brasil e proteja as empresas nacionais. Por quê? Se você for parar para ver, existe um caminhão, um abismo, um lote, né, entre corretoras internacionais e corretoras nacionais. Em volume, em produtos, em spread, em taxa, em suporte ao cliente, né? A corretora nacional, ela é uma ponta de entrada pro investidor brasileiro. O cara que usa 2, 3 vezes não consegue usar uma corretora nacional. Você não tem par, você não tem liquidez, você não tem suporte, você não tem, é tudo demorado, é tudo caro, taxa alta. É horrível utilizar uma corretora nacional. Já uma corretora internacional, você tem 1 milhão de pares, tem opções, você tem futuro. Eu não tô dizendo que é bom ou ruim, tá? Eu tô dizendo na cabeça do carinha que tá usando. Ele fala, cara, isso aqui é muito mais legal. Tem muito mais coisa, muito mais produto, muito mais moedas, né? Eu consigo fazer muito mais coisa ali. E as corretoras nacionais, elas sentiram o golpe, né? E nós contamos a bola que isso ia acontecer. Porque as corretoras nacionais, que algumas existem desde 2012, 2014, né? Nós temos corretoras nacionais muito mais antigas do que Binance, por exemplo, que é a corretora dominante. Nós temos corretora no Brasil mais antiga do que Coinbase, a corretora dominante nos Estados Unidos. Por que as corretoras brasileiras não são dominantes? Né? Nós não somos mais, né? Mas chegamos a ser a 7ª maior economia do mundo, ou seja, tem dinheiro no Brasil, né? Tem dinheiro no Brasil. Por que as corretoras nacionais não ficaram grandes? Por quê? Porque as corretoras nacionais, elas perderam o bonde. Nós cantamos a bola quando isso aconteceu e agora é inevitável, tá? Agora é inevitável. O que as corretoras fizeram? Em vez de, quando o mercado começou a crescer ali a partir de 2018, 19 para 20, em vez delas irem para cima do usuário e buscarem entender o que o usuário queria, trade, condições de trade, mais quantidade de pares, opções, futuros, alavancagem. Não tô dizendo que é bom ou ruim, tá? Mas ouvir o que o cliente tá querendo, o que elas preferiram fazer? Nada. E aí chegaram as corretoras internacionais, com um monte de produto, um monte de opção, e tomaram o mercado brasileiro de assalto. As corretoras nacionais que não fizeram nada, começaram a falar, peraí, a gente tá perdendo muito mercado, o que a gente tem que fazer? Se aliar ao Estado. Então a gente precisa criar aqui um clubinho, uma associação, chame como quiser, para que a gente se proteja, criar um lobby para que a gente se proteja. Por quê? Porque se a gente não se proteger, quem é que vai nos proteger? Porque a Binance, o OKX, que mais? BingX, Bybit, eles chegaram aqui e tomaram de assalto. E outras vão fazer. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se unir e expulsar esses caras e fazer uma regulamentação que nos beneficie e não beneficie eles. Então hoje, se você for parar para ver as corretoras, elas todas, sem nenhuma exceção, elas estão de olho no Estado, elas estão de olho no Banco Central. Você quer um exemplo disso que eu tô falando? Que elas ignoraram completamente o mercado, e eu vou fazer minha conclusão do que eu acho, né? Uma avaliação de 11 anos de mercado. Você pega o BitSampa, maior evento de criptoeconomia do Brasil, evento de varejo, evento das pessoas. É claro que tem um institucional lá dentro, é óbvio que tem, mas é um evento focado no varejo, né? Todas as corretoras internacionais do Brasil estavam lá, todas, sem exceção. Binance, OKX, Bybit, BingX, Novadax, que ela tem CNPJ no Brasil, mas ela é chinesa, BitGet, Bybit, etc. Não vou lembrar todas agora, CoinEx, né? Todas as internacionais grandes estavam no BitSampa. Maior evento do Brasil, maior evento de varejo, meu cliente tá lá, eu tenho que estar lá, ponto, é isso. Quantas corretoras nacionais estavam lá? Total de 0, meu irmão, 0, né? Então assim, eu tenho um evento de varejo, milhares de pessoas ali,
Milhares de pessoas aí, nenhuma corretora nacional. Então, assim, mostra que eles estão cagando e andando. E aí você pega eventos que estão lá, presidente do Banco Central, estão todas essas corretoras lá. Então, eles não estão a favor do usuário, eles estão a favor da regulamentação. E eu te digo por quê. Eu vou te dizer por quê, tá? Porque as corretoras, e é alguma coisa que eu já falo há bastante tempo, você vê que não tem corretora nova mais nacional. Não existe mais corretora nacional nova. Acabou. Ah, Felipe, não sei se dá pra ouvir, mas tem umas maritacas cantando aí. Ah, Felipe, mas a Nubank abriu, a LIC abriu depois de 2020. Tudo bem, são todas corretoras através de banco, né? Nubank é banco. Ah, o Mercado Pago, né? O Mercado Livre tá fazendo. Você vê que são as grandes instituições, a LIC através do Itaú. Agora, uma nova corretora fundo de quintal não existe, acabou no Brasil, não existe. Você ir lá e fazer uma corretora nova, pegar um carinha pra fazer o tech, pegar um carinha pra fazer a custódia, não existe mais, acabou no Brasil e não vai ter mais. Por quê? Porque eles querem que a regulamentação seja tão grande, tão forte hoje, que vai, obviamente, impossibilitar pequenos caras a começar. É só quem já tá estabilizado, né? E eu vou te falar qual que é o objetivo desses caras. Hoje, eles querem que exista uma licença caríssima para operar a criptomoeda no Brasil, onde os que já estão vão conseguir se manter. Então, hoje, corretoras nacionais, elas não trabalham mais por lucro, elas não trabalham mais, elas não dão mais lucro, elas não trabalham por volume, elas não trabalham por custódia, não trabalham por nada. O que elas querem ter? Uma licença do Banco Central. Quando sair a licença do Banco Central, nós vamos ver uma debandada de venda de corretora nacional. Então, o que eles querem fazer? Fazer com que as corretoras internacionais não cheguem no Brasil, até agora, conseguir essa licença, tá? Isso pra mim tá muito claro. Conseguir essa licença, que não é todo mundo que vai conseguir, por isso que os caras querem estar... Pô, eu ouvi isso aí de um player, tá? O carinha falou assim, ó, eu quero estar nesse evento aqui porque eu quero que o cara do Banco Central me note. Irmão, você tem 50 milhões de clientes no Brasil, 70 milhões de clientes no Brasil que você pode explorar. Você quer saber do cara do Banco Central? Eu vi isso de um player. Eu tô nesse evento porque eu quero que o cara do Banco Central me note. Então, esse cara, ele tá cagando pro usuário, ele tá cagando pra corretora dele. O que ele quer? Ele quer ter a licença do Banco Central, quando ela sair, deve estar pra sair pro ano que vem, 2025, 2026 no máximo, porque ele quer vender pra uma corretora nacional quando quiser vir pro Brasil. Ah, Binance, pra você operar no Brasil, você tem que ter, então me compra aqui, que eu tenho 4, 5, 6 milhões de clientes, 300 mil clientes, né, dependendo da corretora, né, 200 mil clientes, então você já compra uma carteira de cliente e você compra aqui a minha licença. Então as corretoras nacionais, cara, elas simplesmente... né, elas viraram isso, elas viraram corretora as a service. Elas viraram um produto que querem ser vendido. E você pode escrever o que eu tô falando. A hora que saírem as licenças, as corretoras nacionais vão ser todas vendidas. Porque elas já entenderam que oferecer produto para cliente acabou. Por quê? Porque Binance, OKX, Bybit, BingX, BitGet, Quantifury, entre outras que eu não vou lembrar agora, Maxi, entre outras, né, Coinbase, tomaram de assalto. Bom, fica aí a reflexão. Se a Receita Federal vai conseguir ter esses dados das corretoras internacionais ou não, não sabemos. Pode ser um blefe, pode ser um tipo assim, ó, se reporta aqui, que se você não se reportar, nós vamos te pegar, hein? Então pode ser um blefe, pode ser que seja verdade. Vamos ficar ligado. Se você curtiu esse vídeo, curte, comenta aí, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal. Meu editor vai deixar aqui embaixo na descrição o link pro nosso Telegram. Se inscreva lá no Telegram de graça, tá? Telegram do Bitnada de graça. A gente passa informações em sites do mercado cripto todos os dias, várias vezes ao dia. Você vai encontrar isso em YouTubers no dia seguinte, você vai encontrar isso em portais de notícias daqui 3 dias e a gente já postou a informação agora, tá? Protegecoin, temos o Anki Classic disponível, a pronta entrega lá na Protegecoin. Então, aproveita a alta do Bitcoin, pega a sua carteirinha, faz sua carteirinha aí, protegecoin.com.br, se inscreve aqui no canal, todo dia às 8h30 da manhã nós temos uma live de 1h30, 2h30, às vezes 3 horas de conteúdo sobre o mercado cripto, sempre de segunda a sexta. Um beijo, um queijo, nos vemos amanhã na live e tchau, tchau.